vamos supor, Johanna é advogada. Quem que é Johanna? Sabe, de onde que ela é? É lá da vila? Querendo ou não, existe esse preconceito, entendeu? Eu me sentia inútil, eu não queria deixar com que a depressão tomasse conta de mim, entendeu? Sempre que eu percebia que eu tava em algum momento que eu me sentia inútil, que eu falava, caramba, acordei, o que eu vou fazer agora? Olha pra você na frente do espelho e fala, eu tenho essa capacidade. Se você acha que você tem essa capacidade, você pega e vai e faz. Eu nasci na Vila São José, sou filha do meu pai, chama Clodoaldo, ele era pintor de casa, minha mãe costureira, trabalhou muitos anos na Capésio como costureira. Tenho um irmão, nós somos em 2, né, do mesmo casamento, e isso, eu morava na Vila São José, eu sou da Vila São José, entendeu? A Johanna na infância era uma menina sonhadora, como eu ainda sou. Eu não perdi muito dessa minha infantilidade. Acho que eu sempre levei isso pra frente. Meus gostos de criança, eu acho que eu sentia, no meu interior ali, que eu tinha que vender alguma coisa. Uma coisa que eu almejava muito na vida era ser delegada. Eu vi uma viatura passando na frente de casa pra prender bandido, eu já imaginava, tipo assim, eu quero ser policial. E aí depois, até ao longo da vida, assim, que eu decidi fazer direito, o meu sonho passou a ser delegada. Mas enquanto criança, a saudade que eu tenho, assim, o que eu era pular o muro da piscina do ginásio esporte pra nadar na piscina, sabe? Porque a gente não tinha autorização, não tinha carteirinha. E aí depois a gente decidiu, eu e minha amiga Adriele, a gente decidiu fazer unha. Pra comprar, meu pai tinha uma continha no bar, e aí estourou a continha. E aí ele um dia falou assim pra mim, você e seu irmão, vocês estão gastando muito ali, que a gente comprava sempre salgadinho e aquele refrigerante de saquinho com um canudo, sabe? E aí ele falou, vocês estão gastando demais ali, aí vocês se viram agora pra pagar essa conta de vocês. E aí eu e a Adriele, minha amiga, a gente tinha esmalte, acetona, e a gente começou a fazer a unha do pessoal da rua. Mas eu lembro que a gente lixava o pé da pessoa, tudo, fazia, nossa, uma trabalheira, não sabia passar esmalte na mão de ninguém. E a gente cobrava R$5 e rachava depois as duas para ir comprar o salgadinho e o refrigerante de saquinho no bar. E outra coisa que eu fazia também, que era mais para um lado empreendedor, assim, que era vender gelinho. Então, minha mãe fazia suco, né, eu pedia para ela fazer um pouco a mais, e aí eu enchia os saquinhos de gelinho, apertava, coloquei uma placa na frente de casa, assim, vende gelinho. Outras oportunidades também que eu tive, assim, como empreendedora, mas aí foi mais pro lado dos meus pais, assim, que eu fui para ajudar, era quando tinha Feira do Verde, Feira do Artesanato. Então, a minha mãe fazia maçã do amor. Muito bem. E aí a gente não tinha dinheiro para ter uma barraca dentro do ginásio, porque a prefeitura cobrava, né, para ter uma barraca, e a gente não tinha nem barraca. Então a minha mãe fazia as maçãs do amor, assim, e a gente colocava uma mesinha lá na frente do ginásio, e aí ela me deixava lá, ela falava, você quer, né, uma parte do dinheiro é seu. Então acho que esse instinto de empreendedor já foi surgindo assim, quando eu era mais nova. Meu primeiro emprego foi assim, eu estudei direito, né? Eu queria muito sair do ensino médio, estudava na ETEC, queria muito sair e já ir direto pra uma faculdade. Todo mundo saía, todo mundo, né? Tipo assim, passei na UEM, passei nisso, passei naquilo. Mas meu pai não tinha condições de me manter numa cidade, fazer, né? Ou pagar até uma faculdade pra mim. Então eu me matriculei na FADAP, porque eu queria fazer direito, era aquele sonho de ser delegada. Fui até a prefeitura, falei com a doutora Selma Labegalini, que era uma das advogadas representantes de lá, e pedi um estágio para ela, para o Dr. Fábio Banvart. E aí eles me deram, né? Eu contei a minha história, falei, com a idade que eu tenho, é muito difícil você conseguir emprego sem experiência, entendeu? Mandava currículo para um monte de lugares, mas o que eu tinha no currículo? Curso de informática básico, entendeu? Aí fui na prefeitura e ela conseguiu para mim um estágio na delegacia da mulher.
Então eu ganhava ali meus R$350, minha faculdade eu tinha a bolsa de 50%, custava ali 450. E aí para incrementar, ia eu lá fazer a unha, que era um pouquinho do que eu sabia fazer a minha, só sabia fazer essa parte da mão, que a outra saía borrada. E aí nas pessoas eu conseguia fazer um pouquinho, então eu cobrava bem baratinho também para poder, sabe, juntar e complementar o dinheiro da faculdade. Nesse período, até de estágio na delegacia, depois eu passei num concurso de estagiário do Ministério Público e eu fui trabalhar como promotor de justiça, Dr. Jess, aqui de Oswaldo Cruz. E ali foi onde eu tive assim, a maior experiência da minha vida e contato com as pessoas mesmo, assim, sabe? Atendimento ao público, conhecimento mesmo, assim, ver o coração até desse homem. Sabe, que a gente vê por fora, tipo, você fala, nossa, as pessoas, o que é Ministério Público? O que o promotor de justiça faz? Depois eu passei a desinteressar em ser delegada e talvez pensar em promotoria de justiça. Porque o trabalho era uma coisa assim, o trabalho dele era uma coisa que me incentivava. Eu me casei, né? Eu me casei nova. E aí ele tinha passado num concurso lá no Paraná, que era esse cargo de promotor de justiça. E eu me senti muito infeliz, porque eu tava num lugar onde ninguém me conhecia, eu não podia advogar lá, tipo, podia, mas quem ia me procurar, assim como aqui, né? E aí eu entrei em depressão, entrei numa depressão muito, muito forte. Tive várias crises de pânico, nem o meu ex-companheiro conseguia me entender, sabe? Até porque isso não era da família, né? Nunca passou por isso, nunca entendeu o que era uma depressão. E isso fez com que esse peso no nosso relacionamento fez com que eu não quisesse mais depender dele financeiramente. E aí foi quando eu liguei pro meu irmão e falei assim, Giovanni, meu irmão trabalhava vendendo enxoval. Falei, Giovanni, e meu irmão morava aqui em Oswaldo Cruz. Seguinte, eu tenho 15 mil, só tinha isso na minha conta. Eu tenho 15 mil e compra uma Fiorino pra mim. Aí ele falou, você tá doido, uma Fiorino? Eu falei, compra a Fiorino que você encontrar de 15 mil, que eu vou vender enxoval com você. Nada, você não vai. Não, eu vou vender enxoval, porque eu não tava aguentando mais, sabe? Tipo, eu ia comprar uma blusinha, não dava pra comprar blusinha, entendeu? Que eu tinha que pedir, tudo eu tinha que pedir. E antes não, quando eu trabalhava, meus estágios, eu pagava com o meu dinheiro. Aí depender de alguém pesou pra mim, entendeu? E aí aquilo foi assim, eu fui tomando gosto pelo público que eu atendia, sabe? Eu falava, caramba, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Claro que tinham muitas pessoas mais novas, né, que eu atendia também, mas essas senhoras eram... Depois veio a pandemia, e aí a pandemia veio e levou muitas clientes minhas, em razão da idade delas, né? Isso me chateou bastante, não por ter perdido a cliente, mas as amigas que eu fazia. Porque a maioria das vezes que eu chegava para vender, já tinha um bolo me esperando com café, sabe? Elas sabiam, já tinha data marcada, né? Que eu ia passar na cidade X, cidade Y. Elas já me esperavam com bolo, com café. E aí, às vezes, eu chegava e já não... o filho já acertava comigo, falava, olha, eu vou acertar com você o que minha mãe te deve, porque minha mãe não tá mais aqui, a pandemia, né, a doença, no caso, levou ela. Pra não falir, porque eu sabia que eu não sabia se aquilo ia ter um fim, eu recolhi o restante das coisas, vendi a preço de custo, guardei o dinheiro e depois, quando eu vim para Oswaldo Cruz, eu tentei me reinventar. Eu gostava muito de semijoia, fiquei assistindo vários vídeos na internet sobre semijoia, como que transforma uma semijoia, né? Tipo, por que semijoia? Aí descobri, bruto, aí comprava no bruto, mandava para Limeira para poder banhar nas galvânicas. Aí aprendi que você escolhia quantos milésimos para se tornar uma semijoia, desde uma bijuteria até uma semijoia com a mesma peça, com o mesmo metal. Aí eu usei salões de beleza, eu oferecia para salões de beleza uns expositores. Olha, você quer revender? Eu deixo aqui e te pago 30% do que você... E aí eu abri o Instagram. E aí eu
Toda vez que eu deixava num salão de beleza aqui, eu falava, eu comecei a adicionar um monte de gente da cidade, né, também no Instagram. Aí eu falei, gente, ó, tô no salão de beleza da pessoa tal. E aí eu trouxe umas presilhas aqui e aí também ia fazendo vídeo de como que colocava aquela presilha no cabelo, como que ajeitava o cabelo naquela presilha. E quando chegava alguma mercadoria, e aí tinha pessoas que não frequentavam esses salões, né? E falavam, esse vídeo que você acabou de postar, você tá com essa presilha na sua casa? Não, tá no salão de beleza tal. Ah, mas eu não frequento esse salão, fica muito longe. Aí eu não tinha uma mercadoria, então eu já perdi a venda, né? Aí eu pensei, nossa, se eu tivesse aqui na minha casa, a pessoa já teria vindo aqui e teria comprado. Aí comecei a recolher, fazer a coleta e ficar na porta de casa. Fiz da sala da minha casa uma mini loja ali. E aí, quando eu percebi esse contato com o público, percebi que o pessoal gostava, eu falei, eu acho que por que não abrir a loja? Sabe? Eu sempre passava aqui na frente, eu via esses dois prédios sempre parados, sempre abandonados. Eu sempre imaginava uma loja ali. Eu falei, por que não uma loja aqui? Mas eu não tinha um apoio, sabe? De alguém que falasse assim, tenta. O apoio que eu tinha era sempre o contrário. Ah, mas será? Sempre um será, um ponto de interrogação. A minha vida foi com esse ponto de interrogação. Aí eu tinha um dinheiro, falei, eu pensei até em vender meu carro, abrir a loja. Falei, dá nada, eu vou a pé, que é aqui do lado. Mas foi o suficiente. Comecei a abrir a loja com poucas mercadorias. O que eu tinha dentro da minha casa, eu abri a loja, trouxe pra cá. Mas eu tive uma mentora, tive uma pessoa que me apoiou logo quando eu tava mexendo aqui, que foi a Lilian Fortuna. Isso eu não posso esquecer do que ela fez por mim, sabe? A Lilian, ela me ajudou muito a ter uma visão. Quem vai ser seu público, Iô? E aí eu tive essa conversa com ela, falei, Li, eu não quero um público-alvo, não quero uma pessoa, uma classe social. Eu quero todo mundo. Eu quero que as meninas lá da minha vila venham comprar. Eu quero que o povo da cidade venha comprar. Não tem esse negócio de classe. Então hoje aqui na loja, vendo as clientes me chamando pra conversar. Ai, a Iô tá aí. Quando eu ouço lá do fundo, eu venho pra cá, eu já venho abraçar todo mundo. E eu criei esse vínculo, criei amizade. Não são clientes, são amigas, sabe? E me chamam para aniversário das filhas, aniversário delas, e aí eu vou, porque não são só clientes, são amigas. O recado que eu daria, assim, para as pessoas não desistirem. Se você tem uma vontade, pega, vai e faz, sabe? Ah, mas não vai dar certo, não tem apoio do marido, não tem apoio. Cara, mas você precisa do apoio, sabe? Talvez você precise do seu apoio. Olha para você na frente do espelho e fala, eu tenho essa capacidade. Se você acha que você tem essa capacidade, você pega e vai e faz. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então faz o dinheiro. Começa pequeno, começa lá embaixo, entendeu? Começa devagar, junta o dinheiro, se planeja, faz um planejamento. E isso, quem sabe, depois, né, dá certo. Ou você se encontra nesse pequeno lá embaixo, talvez você se encontre em um plano que não era o seu até então. E você deu certo ali naquilo, entendeu? Então, acho que assim, não desiste por bobeira. Você acha que esses grandes empresários, vamos falar de gente grande, eles têm que ter uma pessoa na cabeça deles pra falar, vai lá, sabe? Vai lá e tenta, vai lá e faz. Pra poder ser o que são? Não, acho que se você entende, se você sabe que você é capaz, se você entende da sua capacidade, vai lá e tenta você, entendeu? Acho que você vai se sentir realizada na hora que começar a vir um dinheirinho ali, na hora que começar, você vê que vai dar resultado, você fala, caramba, você tem que acreditar em si, e não esperar pelos outros pra vir te apoiar, entendeu?